E aí pessoal, afinal de contas, será que é possível ou não viver de trades? Então eu vou aproveitar o vídeo de hoje para falar um pouquinho sobre esse assunto e mostrar também como que tem sido a minha experiência até então. Bom, não custa lembrar que existe uma diferença grande entre investir e especular. Eu já falei em vários outros vídeos, eu acho que é muito importante que você tenha uma clareza grande dessa diferença. Nada impede que a gente faça as duas coisas ao mesmo tempo, mas a gente precisa ir se aperfeiçoando, aprendendo como que funciona esse mercado antes de querer se aventurar e tentar ganhar dinheiro rápido. Na maioria das vezes não dá muito certo. Como diria o meu amigo, dessa vez é o Batatinha, as probabilidades na maioria das vezes estão contra quem quer especular. Ainda assim eu estou tentando dar uma chance para ver se eu consigo me adaptar ao day trade. E aí vocês vão vendo, vocês terão a oportunidade de ver como que está andando no decorrer do tempo. E caso eu não consiga mudar esse resultado até o final do ano, eu vou abortar isso daí e eu esqueço. Eu vou manter só o buy and hold, porque esse eu sei que funciona. A minha carteira tem apresentado excelentes resultados e a evolução dela nos últimos anos tem sido ótima. Eu não posso reclamar disso. Eu resolvi dar uma chance para o day trade, eu sempre questionei muito, mas eu vi que existem opções interessantes como o mercado de mini contratos. O nível de risco é grande, você trabalha com uma alavancagem natural também que é imensa, então é possível a gente ter retornos de R$100 por dia com um capital muito pequeno. Mas é preciso tomar cuidado, porque de certa forma existe um paralelo entre jogo e especulação. Se você não souber jogar, esquece, não é para você. E vamos lá, vamos entender como que foi. Só para vocês terem uma ideia, eu vou direto aos números, assim, aí já deixa todo mundo revoltado, mas vocês não vão ficar mais do que eu. Para que vocês tenham uma ideia melhor, sabe quanto que eu consegui acumular nos trades no espaço de aproximadamente 2 semanas? Não chegou a ser 2 semanas, acho que foi 1 semana e meia. Eu consegui acumular em torno de R$1.400 fazendo pequenos trades. E aí que vem a parte assim, nossa, foram R$1.200 logo de cara, com pouco tempo de trade. Eu já tinha uma certa experiência estratégica, digamos assim, mas a experiência prática eu não tenho, não. Eu estou tentando melhorar isso, eu estou tentando crescer como operador e ver se é para mim ou não. Mas o que aconteceu? O difícil do trade não é a estratégia, as pessoas vendem muitas teorias, e aí você vai ver estratégia disso, estratégia daquilo, vai tentar seguir analista, vai fazer 1001 cursos, vai pagar uma fortuna em cima disso, mas existem 4 fatores que são importantíssimos para o trade dar certo. Primeiro é que você precisa ter um controle emocional gigantesco. Todo mundo fala isso, parece que é simples, mas eu te garanto que não é nem um pouco. O segundo fator assim, muito importante, o segundo elemento é disciplina. A partir do momento que você decide que você está diante de uma estratégia vencedora, o que não significa que você vai acertar sempre não, tem que saber perder. E aí que o controle emocional entra em jogo. Se você perceber que está diante de uma estratégia vencedora, você tem que seguir ela friamente, como se fosse um robô quase assim. Então o emocional não pode entrar na jogada e vem de novo. Essa parte da disciplina também é difícil, ninguém vai te ensinar isso. Só o tempo vai mostrar se você tem ou não tino para poder controlar isso daí. O terceiro fator, eu até anotei para não esquecer, é o manejo de risco. O manejo de risco seria o caso assim, você entrou na operação, você já tem que ter uma ideia de qual é a margem de lucro que você pretende atingir e qual é o máximo de prejuízo que você aceita na operação. De novo, é fácil criar uma estratégia para isso, é fácil a gente falar 1001 teorias sobre esse assunto. Difícil é aceitar e colocar em prática e seguir a risca. Mas se você não fizer, e esse tem sido o meu problema até agora, mas eu vou tentar me controlar nisso e vamos ver como é que vai sair. É o caso dos stops. Quando você armar a operação, tem que respeitar o maldito stop. Por último,
e talvez um dos mais importantes também. Tudo isso que eu tô falando é muito importante, mas esse último também é complicado. Parece óbvio, mas você tem que saber perder e tem que saber ganhar. E é engraçado, né? Porque nos vídeos do Baster ele fala muito isso, que a gente tem que saber perder para você controlar qual é o prejuízo máximo, senão você vai ter perdas cada vez maiores. E bate muito em cima disso. Eu sempre entendi que realmente isso daí é o principal, é o mais difícil. E aí eu estava assistindo um outro vídeo de um outro educador financeiro, se eu não me engano é André, não sei se é André Marques, não lembro o nome dele, mas o vídeo é muito bom, bastante esclarecedor, e ele falou também que na visão dele a gente tem que saber ganhar. O que isso significa? Você tem que saber definir uma estratégia boa, entrar nessa estratégia, definir qual é o seu alvo de ganho e tentar seguir até o final ou mais próximo desse alvo. E a gente fica meio receoso porque, como um outro amigo meu disse, a gente fica muito corajoso quando está no prejuízo e muito medroso quando está no lucro. E aí esse equilíbrio todo é muito complicado. Isso não adianta, nenhum curso vai te ensinar como controlar a mão em cima dessas questões todas. E esse eu percebi que é a minha maior dificuldade, é o maior problema, sem sombra de dúvida. Então, por que você tem que saber ganhar e por que você tem que saber perder? Você tem que saber perder para interromper o teu prejuízo. Você tem que saber ganhar para ter um lucro razoável, para que, se você tiver num dia ruim, o teu prejuízo não tenha tanto significado. Então, se o seu lucro é muito pequeno, para cada prejuízo que você tomar logo em seguida, isso vai abalar o teu emocional. Então, toda essa questão ela é muito difícil de ser trabalhada. E para vocês terem uma ideia melhor, eu falei até agora que eu consegui em menos de 2 semanas ter um lucro superior a entre 1.200 e 1.400, eu não lembro o valor exato. E eu fiquei muito eufórico, né? Todo dia eu tinha um lucro de 100, 130, 200, até 250 eu estava tendo. E aí eu via outros investidores, outros colegas de trabalho, toda hora perdendo dinheiro, sendo estopado, ou era violinado, e na maioria das vezes só tinham resultados negativos, né? E eu comecei a falar, poxa, eu tô vendo que eu posso lidar melhor com o stop. Se você tiver dinheiro na conta, olha a minha visão, só para que vocês tenham uma ideia como que a cabeça da gente é o nosso maior inimigo. Eu comecei a pensar, bom, se eu tô com dinheiro na conta, por que eu vou ficar aceitando ser violinado ou aceitar o stop logo no primeiro momento que a estratégia der errado? E aí o que eu percebi? Percebi não. Tá? Eu tô até com medo de falar sobre isso, porque vai que um de vocês resolvem fazer isso. Naquele período eu percebi o seguinte, na hora que dava errado, que eu estava entrando, eu enxergava que eu estava entrando numa tendência de alta e de repente o mercado revertia para uma tendência de baixa, o que eu olhava? Se eu estava na abertura do leilão, eu tinha uns candlesticks bastante expressivos e na maioria das vezes eu tinha um outro inverso também expressivo. Então eu percebi o seguinte, se a estratégia desse errado no início, eu deixava arder, entrava com mais um contrato no meio e quando eu identificasse o fundo eu entrava com mais 2 mini contratos. Isso deu certo um dia, deu certo 2 dias, deu certo 3 dias, 4 dias. Eu falei assim, não, isso não pode ser sorte. Sorte de um dia ou 2 ainda dá pra gente dizer, mas uma semana inteira, mas parte da outra semana, eu comecei a ficar abusado. E eu simplesmente tive a dificuldade de querer usar os stops. Eu falei, quer saber? O meu stop vai ser visual, eu vou tentar manipular isso daí. Na última operação que eu fiz, deu errado. E aí tinha sido acho que dia 19, quando deu o resultado de que o Bolsonaro estava subindo nas pesquisas eleitorais de presidente. E nessa brincadeira o dólar começou a cair, porque o mercado ficou mais otimista. Então sobe o índice Bovespa e desce o dólar. E nessa brincadeira eu achei que a queda foi muito expressiva, então eu esperei a correção. Não foi uma correção suficiente, mas eu podia ter fechado a minha operação. Eu podia ter saído sem prejuízo. Só que nesse instante, como eu não estava com um stop armado, eu estava fazendo tudo visual, eu fui chamado para ver uma questão de trabalho e me ausentei.
Quando eu voltei, eu vi que passou do ponto, eu podia ter fechado a estratégia, estava com um pequeno lucro, não deu. O que aconteceu logo em seguida? Mais uma outra queda forte. Então, a diferença de preço começou a ficar maior, então a probabilidade de eu voltar para aquele outro ponto ficou cada vez mais distante. Aí eu comecei a suar frio, porque eu estava com em torno de R$ 1.400 e eu não queria aceitar a perda de R$ 300 ou R$ 400. Essa vem a segunda parte difícil. E se você acha que é difícil perder 300 ou 400 reais, vai ser muito mais difícil perder 800. Que vai ser muito mais difícil perder 900. E que vai ser muitíssimo mais difícil perder acima dos 1.000. Resultado: eu não tive controle emocional para lidar com essa brincadeira. Então, dos 1.300, 1.400 mais ou menos que eu ganhei em pouquíssimo tempo, eu terminei com um prejuízo de quase R$ 2.000. Então, como diria o meu amigo Batatinha, toma cuidado porque a probabilidade ela está contra você. De qualquer forma, eu vejo que se eu tivesse seguido a minha estratégia ao pé da letra, se eu já entrasse com os stops armados, eu poderia até ter perdido. Mas com certeza eu estaria com mais de R$ 1.000 na mão. Então, o que eu resolvi fazer? Na sexta-feira, eu resolvi a pendência, porque aí eu tenho um compromisso, eu tenho que pagar pelo prejuízo que eu tive, não tem jeito, né? A corretora até dá uma margenzinha para você tentar ainda operar naquele intervalo de tempo, mas quando tem o fechamento aí não tem jeito, aí a gente tem que honrar os compromissos. Nessa brincadeira, eu coloquei uns R$ 100 a mais, e na sexta-feira eu já entrei armando os stops certinho, stop gain, stop loss, e já comecei o dia com R$ 135 de lucro. Vou tentar fazer o que eu estou falando aqui para vocês, eu vou tentar seguir a minha estratégia, não vou deixar o meu emocional falar mais alto. Vamos ver o que acontece. Até o final do ano eu decido se eu continuo ou não. Falou, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.